Salve, salve pessoal, quem fala aqui é eletricista e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai continuar aquela série A Eletrônica em si e nesse vídeo a gente vai fazer aquela parte 2 do vídeo que a gente estava fazendo sobre geradores. E nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre os geradores, só que são os geradores reais. Então bora lá pro vídeo. Bom pessoal, eu montei uma luzinha rapidinho pra gente, mas antes da gente começar eu vou só falar um fato que eu não esqueci de falar no último vídeo, mas basicamente é a diferença de potencial, né, que é a DDP. A DDP entre o polo positivo e negativo de um gerador se chama a força eletromotriz. Então, por isso que quando a gente chega lá quando a gente vai falar sobre os geradores ideais, por isso que sempre a DDP, que no caso é U, é sempre igual à força eletromotriz, que é E. Então, por isso que sempre U é igual a E. Porque a diferença de potencial entre os dois polos, negativo e positivo, é sempre igual à força eletromotriz nesses geradores. Bom, pessoal, eu montei uma luzinha pra gente, rapidinho, para falar sobre os geradores reais. Isso é exemplo de como seria um gerador real, né? Então, vamos começar pela parte mais importante dele. Diferente dos geradores ideais, os geradores reais, eles têm resistência interna. Ou seja, sempre quando você quiser fazer por exemplo, demonstrar um gerador real ou de mais perto, você não necessariamente precisa ter resistor, mas tipo, recomendo colocar para mostrar que é um gerador real, né? Bom, o gerador real tem aquela coisa que eu tinha falado no último vídeo, que aqui ele tem uma resistência interna. Ou seja, a DDP dele é mais baixa em relação a outro tipo de gerador. Ou seja, é mais baixa por causa do nosso resistor interno, no caso que é a resistência interna. Normalmente essa resistência interna se dá para algum tipo de material que ele tem, ou algum tipo de limitação que o próprio gerador pode ter, né? É muito comum a gente ter isso em bateria, pilha ou qualquer tipo de coisa simples assim do dia a dia. Bom, a conta para a gente poder representar a DDP dele, né, a gente usa essa conta aqui, que é DDP, no caso U, é igual a energia eletromotriz, né, que a gente já tinha falado, menos a resistência vezes a corrente. Então essa é a conta para você sempre utilizar quando você quiser saber a DDP, especificamente de um gerador real. E eu vou fazer um exercício pra gente, para mostrar um pouco, para vocês entenderem como que funciona a conta e como usar ela, né. Então, bora lá. Bom pessoal, eu tô fora da câmera porque eu preciso ler o exercício, mas o exercício é praticamente: um gerador real possui uma força eletromotriz de 12 volts e uma resistência interna de 2 ohms. Sabendo que é percorrido por uma corrente de 1.5 amperes, determine a tensão, ou a tensão, no caso a DDP, nos terminais do gerador. Então, bom, eu botei aqui pra gente, né, para deixar mais limpo a nossa cabeça, né, pra gente poder entender melhor. Então, por exemplo, um exercício aqui pra gente. Bom, ele primeiro dá pra gente, ele fala que é a força eletromotriz. Bom, ele fala que a força eletromotriz é de 12 volts, a resistência interna dele é de 2 ohms e a corrente dele é de 1.5 amperes. Bom, a gente pode começar aqui Aqui a gente praticamente já tem tudo na conta, né? Então, assim, é fácil de fazer, né? Só aplicar a leizinha lá, a continha, a equação, ou do que você preferir chamar, para poder resolver. Uma dica para todo mundo que, por exemplo, que quiser representar isso num circuito, né? Por exemplo, se tiver alguém pedir, faz esse esquema para mim, e tem que ter um gerador real nele, nesse esquema, né? Eu não quero nada assim, sem ser a coisa real. Então, por exemplo, se você tiver um esquema, por exemplo, elétrico, onde tem, sei lá, um fotodiodo, no caso que é um LED, e você tiver um resistor para fora, imagina que isso aqui é um resistor, tá? Eu só tô tentando mostrar para vocês, né? Se você um dia precisar mostrar que é um gerador real, faz uma caixinha assim, liga aqui você coloca os polos do gerador, né? E aqui você coloca um resistorzinho, porque a pessoa vai conseguir saber que tipo, isso daqui é especificamente um gerador real, né? E não um ideal qualquer. Então, se você precisar um dia fazer alguma conta ou mostrar para um esquema elétrico para a pessoa que é um gerador real,
usa esse jeito para poder pensar no esquema elétrico. Cadê meu pai? Ai, quase perdi o apagador. Bom, continuando, aqui para a gente poder resolver a conta, então, outra coisa importante, para todo mundo aí que for fazer sempre conta, sempre lembra de deixar de identificar tudo com, qual é o nome? Tudo com ou o símbolo ou o nome da unidade. Porque se você não deixar a unidade, cara, pode ser qualquer coisa. Imagina que aqui, por exemplo, eu não deixo a unidade, fica 2 alguma coisa. Pode ser 2 volts, 2 ohms, 2 kilowatts, 2 watts, 2 volts, pode ser qualquer coisa. Então assim, sempre deixa a unidade para deixar bem nítido, né? Então vamos lá. Bom, a gente tem, ele primeiro fala que a gente tem 12 volts, então é 12. Menos resistência interna de 2 vezes 1,5. Então vamos fazer a conta. Então 2 vezes 1,5 dá 3. Então dá para fazer de cabeça, né? Para quem estiver fazendo, né? Mas está aqui a conta. Então U é igual a 12 menos 3. Então o nosso U vai ser 9. Nosso U vai ser 9. Então a DDP desse gerador real que ele mostrou que ele falou pra gente, né? Então a DDP desse gerador real que ele mostrou pra gente vai ser de 9 volts. Então quando você for poder mostrar, né, o gerador naquele esquema, você pode mostrar que ele tem 9 volts de DDP. O que é muito comum daquelas baterias lá, aquelas pilhas que parecem uma caixinha, sabe? Eu vou colocar aí na tela para quem quiser, para quem quiser saber, né? Mas basicamente a voltagem que a gente tem uma bateria naquelas pilhinhas assim que parece uma caixinha, né? Bom, esse exercício tá aqui. Para quem quiser, eu vou deixar como fala, todas as minhas anotações que eu uso normalmente para fazer esses vídeos na descrição, né? Eu vou deixar um drive, então entra lá e dá uma olhada depois para quem precisar, para estudar. E é isso, é simples, né? Mas sempre lembra de saber diferenciar, né? Porque nem sempre vai ser um gerador real ou nem sempre vai ser um gerador ideal, então sempre lembra de saber diferenciar os dois, né? Um gerador real sempre vai ter resistência interna, o gerador ideal não vai ter resistência interna. E as contas para ele também mudam. Então, tipo, o gerador ideal vai ser a DDP, a mesma coisa que a eletromotriz, então conta você não precisa fazer. E no gerador ideal, no gerador real, a DDP sempre é variada, então ela pode variar dependendo da resistência interna. Então, sempre lembra disso, tá, pessoal? Bom, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Comenta, se inscreve, curte o vídeo. Olha minhas redes sociais, que eu sempre estou postando coisas lá de vez em quando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir e tchau, tchau.